Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Não arrumei bem esse cabelo. Eu tô achando meu cabelo meio feio. Eu acho que eu vou ter que cortar ele curto de novo. E aconteceu uma coisa essa semana. Foi o Ano Novo Chinês, né? E aí dizem na superstição que se você lava o cabelo no Ano Novo Chinês, você tá jogando sua riqueza pelo ralo. Sua riqueza vai embora. Aí eu não lavei o cabelo, foi a semana inteira. Agora que eu voltei a lavar ele, eu tô achando que ele tá meio prejudicado. Tem que ou cuidar muito bem, ou cortar e deixar ele nascer de novo. Isso não tem nada a ver com o vídeo, né? Você viu o título aí? Talvez você esteja achando que eu vou falar sobre o desconhecimento de geografia básica do estadunidense, mas não é sobre isso. O vídeo de hoje é sobre o brasileiro mesmo, tá? É sobre talvez algum desconhecimento de geografia básica do Brasil. Eu vi uma postagem na internet, eu não vou trazer para cá não, porque não vem ao caso, a questão é a temática, tá? Que questionava o interesse recorrente do brasileiro de ir para os Estados Unidos. A premissa me parece ok, né? Talvez seja questionável que o brasileiro tenha esse hiperfoco em Disney, em Miami, talvez em Nova York. Mas eu já falei aqui algumas vezes que o brasileiro é um viajante hiperfocado. O brasileiro vai ser muito encontrado, sim, é questão de praga mesmo, em destinos de grife. Pode ser em países desenvolvidos da Europa, ou pode ser em destinos mais exóticos da Ásia. Mas se tem grife, o brasileiro vai em peso. E se não tem essa grife, se é fora do mainstream, você não vê nenhum brasileiro. Então o brasileiro ele tem um comportamento de viajante muito determinado. E os Estados Unidos faz parte, aliás, algumas partes dos Estados Unidos fazem parte desse hall do mainstream do brasileiro. Então, ok, podemos questionar o comportamento de viajante do brasileiro. Aí ela falava, por que os Estados Unidos não tem nada a oferecer para um viajante? Não está nem entre os 10 lugares que tem diversidade de cenários. E aí tá errado, né? A gente vai passar um pouco pelo que os Estados Unidos oferece, mas está errado. Isso é desconhecimento de geografia básica. E eu comentei, não em tom afrontoso, porque todas as discussões na internet são excessivamente afrontosas, eu acho muito cansativo. Mas falei, olha, né, os Estados Unidos têm uma das grandes diversidades de cenário do planeta. É um país de dimensões continentais, tem. E a pessoa estava um pouco arisca em relação a quem não estava lá para concordar com ela. Eu não conheço os Estados Unidos, tá? Eu nunca fui para lá. Eu não tenho planos de ir para os Estados Unidos agora, ainda mais com esse doidão aí na presidência, ainda mais que agora eles estão fazendo perseguição formal a latinos, inclusive no processo de visto, né? Você está pagando pelo visto sem quase nenhuma chance de tirar. Eu não vou passar por esse processo agora. Tem muito mundo para eu conhecer ou até voltar antes de ir para os Estados Unidos. Mas eu tenho vontade de conhecer os Estados Unidos um dia. Não vai ser uma prioridade, eu não vou fazer loucuras por isso, pela questão política, tá? É óbvio que eu não apoio o papel que os Estados Unidos desempenhou na história recente da humanidade, do século XIX para cá. Eu não estou aqui para passar pano para imperialismo, eu não estou aqui para ignorar o fato de que os Estados Unidos cumpriu com um papel de vilão crasso no mundo recente, tá? Eu não estou aqui, na verdade, para cair em nenhum tipo de maniqueísmo. Não interessa se os Estados Unidos é um vilão global ou a terra dos sonhos e da liberdade. Eu não estou para alimentar nenhuma das partes desse debate. Eu estou aqui para discutir geografia básica. Os Estados Unidos, vamos focar em primeiro lugar só nessa parte continental que fica entre o Canadá e o México, porque tem mais Estados Unidos por aí, né? Só nessa parte você tem de praias paradisíacas estilo Caribe, porque no sul da Flórida tem. Se você for ver, a Flórida está quase encontrando com as Bahamas ali
e as praias bem do sul são daquelas de água muito cristalina e muito bonita. Você tem montanha de neve para esquiar em vários pontos, em várias regiões. Eu sei que algumas muito famosas ficam no Colorado. Você tem cenário de deserto, montanha nevada, pertinho você tem cenário de deserto ali, Arizona, Novo México. Você tem uma riqueza urbana interessante, seja em cidades mais modernas, como Nova York, até cidades mais históricas, como São Francisco. Você tem cidades com uma pulsão cultural interessante, como Nova Orleans. Você tem a maior, se não me engano, nos Estados Unidos tem o maior número de parques nacionais, com todo tipo de cenários. Bota aí no Google Yellowstone. Se você não se interessa por ver aquele cenário, não sei, a sua carteirinha de viajante tem que ser tomada. Então tem coisa pra caramba, e eu tô falando dos Estados Unidos continental, porque tem Alasca, que já é o cenário extremo, né, ártico. Tem Havaí, que é o cenário de ilha, de praias paradisíacas, e tem aquele fervor cultural, né, que a gente acompanha aí nos filmes, em alguns desenhos animados. Tem essa coisa, aliás, passa também por isso, né? Os Estados Unidos, como venderam muito da sua cultura para fora, tem questão do cinema, tem a questão da música, habita muito o nosso imaginário, né? Então, tipo assim, eu acho que é absolutamente razoável desejar ir para os Estados Unidos. E absolutamente equivocado falar que os Estados Unidos não têm diversidade de cenário. Tem mais que o Brasil, pelo menos. Tá? No Brasil, você vai ter praias muito bonitas, nenhuma de água super cristalina. Fernando de Noronha, ok. Tá. Então, eu estou colocando o Havaí aqui. Fernando de Noronha vai ter isso, sim. Mas então, você vai ter praias muito bonitas, mas não vai ter uma montanha para esquiar. Você vai ter ali um semiárido que a gente nem explora enquanto turismo, enquanto os Estados Unidos têm o Grand Canyon, tudo lá. O Brasil também tem seus canyons, né? Eu acho que o Brasil vai perder muito na questão da montanha de neve mesmo, né? Nesse cenário mais invernal. Mas os Estados Unidos têm e o Brasil não. Então, eu poderia pensar assim, a Rússia e o Canadá, que são países maiores que os Estados Unidos, são quase todo o território tomado de gelo, né? Então não tem praia tropical. Lá nos Estados Unidos tem os dois. A China, talvez, né? Eu teria que me aprofundar aí em China. Então, tipo assim, assistiu a aula da sexta série, você sabe que tem sim uma enorme diversidade de cenários e acho que tem muito a oferecer para o viajante, pelo menos enquanto possibilidade. Se uma visita aos Estados Unidos é boa ou não, se as trocas que acontecem lá são legais ou não, se a experiência cultural é rica ou não, isso é outra história, tá? Pode ser que seja uma bosta, mas as possibilidades lá existem. E aí se torna ainda mais lamentável, na minha visão, que o brasileiro seja tão viciado nos mesmos destinos e exatamente nos destinos que oferecem a maior artificialidade, né? Então é uma cidade bem artificial como Miami, é um parque absolutamente artificial como a Disney. Deve ser divertido mesmo, mas né, é artificial. E a gente não vê, de fato, brasileiros, pelo menos com frequência, catando um carro para atravessar a Rota 66, que é alguma coisa que eu acho super legal, ouvindo jazz em Nova Orleans, que é uma coisa que eu acho super legal, visitando parques nacionais mais distantes, fora da rota, como o próprio Yellowstone e vários outros, né? É bem menos comum. O brasileiro realmente ele é focado e eu conheço gente que vai, assim, 1, 2 vezes por ano pra Disney e não conhece Ilha Grande, sabe? Também não conheço Ilha Grande. Foi um bom exemplo. Mas, enfim, é triste, assim, é triste a relação que o brasileiro tem com esses destinos, porque
acaba caindo nesse maniqueísmo absoluto, assim. Ou é a terra da liberdade, eu preciso de desfrutar do que tem de mais artificial e capitalista lá, exclusivamente para consumismo, ou eu preciso de ignorar por completo porque eles são um bando de cuzão que só atrapalham a dinâmica do mundo. Eu, algum dia, pretendo dar entrada num pedido de visto americano e norte-americano, estadunidense, aliás, pro Bad Bunny não brigar comigo. Eu pretendo dar entrada no pedido de visto e dar uma cortada no país, sabe? Ainda é um projeto distante, uma fantasia hoje, mas acho que vale a pena, saindo um pouco desse mainstream. Lembrando também que boa parte das militâncias de identitarismo que a gente tem hoje, o LGBT principalmente, mas a questão do feminismo, muitas dessas coisas cresceu muito nos Estados Unidos e talvez tenha ganhado a proporção que tem hoje porque chegou aos Estados Unidos e espalhou, porque realmente eles têm um poder, eles têm poder para isso, né? Para espalhar as próprias ideias de maneira muito acentuada. Então, né, não só de Trump vive os Estados Unidos, é um país que é basicamente formado por uma direita, só que é uma direita fascista versus uma direita apenas econômica, mas tem um cenário alternativo lá. E eu gostaria muito de vê-lo em determinados lugares, como Nova Orleans, que eu já mencionei, São Francisco. Eu acho que vale a pena. Você acha que vale a pena? Comenta aí. Não esquece de deixar sua curtidinha. E a gente volta no próximo vídeo com novas considerações. Beijo, gente. Tchauzinho.